o espaço que nós estamos alimentando. Kelly, o microfone, querida. Deus é Kelly. Nesse momento de hoje, especificamente sobre o CIS, né? Sobre o CIS. Só que eu queria fazer um apontamento para os meninos que estão muito questionamento sobre isso hoje. Nós publicamos hoje a interatividade das atividades de monitoramento. Muda o quê? A gente vem falando, pessoal, a partir de agora é só gabarito, a partir do terceiro ano. Então, os estudantes só vão encontrar lá no portal a partir do terceiro ano o gabarito. É importante que ele responda no caderno, que ele anote a resposta da atividade de monitoramento. Não é do bloco de estudos. Tá? E aí, a mesma questão que estiver na atividade de monitoramento com o PDF, é a que ele vai responder lá, tá vendo? Então, quando o estudante entrar lá, ele não vai ver todo aquele enunciado lá. Afinal de contas, isso é um retrabalho desnecessário. E, além de tudo, o grande objetivo disso é o quê? Então, pessoal, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver apenas o gabarito, ele vai só clicar e escolher a questão. Ele deve ler a questão lá no material em PDF, tá bem? Então, lá no material em PDF, ele vai ler as questões da atividade de monitoramento e vai apenas responder online. Lá é apenas o local que ele vai colocar a alternativa que ele já marcou no caderno dele, para que estimular o eixo da escrita. Muitos dos nossos estudantes estavam apenas marcando no bicho, como a gente falava antes, né? Sem ler a questão, sem estudar a questão, sem estudar realmente o item, para poder fazer a resposta. Então, o grande objetivo de nós fazermos essa mudança é que ele trabalhe a escrita. Nós passamos um ano em que nossos estudantes escreveram muito pouco, né? O eixo da leitura, da interpretação, da oralidade, eles são muito importantes, mas a escrita também é determinante. Pessoal, boa tarde. Sou o Benegal da Almeida. O SIG, ele é um sistema patenteado da minha empresa. Eu tenho uma empresa e esse sistema ele é patenteado da nossa empresa desde 2014. Então eu oferecia o sistema de graça por 3 anos na época para a Secretaria de Educação sem nenhum ônus, porque o sistema ele só ia ficar 3 anos. Então a Secretaria da Educação achou por bem contratar provisoriamente os serviços, né, da nossa empresa, porque a licença de 3 anos gratuita ela finalizou, né, do SIG, e quando em dezembro passado agora a gente aproveitou para atualizar o sistema, que já estava com muita coisa diferente, a gente aproveitou para fazer uma atualização. Muitos professores, muitos até coordenadores, supervisores, nos enviaram e-mails aqui no nosso canal de atendimento, no nosso helpdesk, até para a minha equipe que faz o atendimento do sistema, questionando sobre a questão do planejamento, porque estava diferente, alguns questionando por que agora tinha que fazer, tem lá mais de 5 tipos de planejamento, por que o professor tinha que fazer todos aqueles tipos de planejamento, por que o sistema mudou, por que não foi avisado ninguém, professor. E aí eu achei por bem, falei assim, olha, entrei em contato primeiro com a Anice, que é a superintendente, e falei, olha, acho interessante vocês marcarem uma reunião com o supervisor para nós esclarecermos essa questão do planejamento no sistema, para que estes passem para os professores como que está o planejamento do sistema, né? Como é que se processa a inserção dos dados, como é que o professor tem que interagir dentro do sistema, especificamente com relação ao planejamento de aulas, ao planejamento que ele tem que ser feito sobre o trabalho que ele vai executar. Muito bem. Então saiu, nós marcamos essa reunião para hoje com vocês. Fazer o compartilhamento aqui de uma tela para vocês, especificamente eu vou focar nessa questão do planejamento com vocês, que é para que a gente possa, que vocês possam entender como está o planejamento dentro do sistema. Tá? Eu estou compartilhando aqui, mas vou entrar aqui direto primeiro na área do professor, que é o foco aqui, que é o foco da fala, da conversa nossa hoje, que é sobre planejamentos. Porque os professores estavam acostumados antes a esse formato de planejamento. O planejamento antigo, como vocês lembram, ele estava subdividido em campos específicos, campos fechados, né, e fixos. Por exemplo, eu tinha um campo ali do
da habilidade, do conteúdo, da metodologia, da avaliação e dos recursos. Eu tinha campos definidos no planejamento, fixos. Desta forma, não era possível construir outros formatos de planejamento no sistema que nós construíssemos novas telas. Desta forma, o pessoal sempre pedia, olha, eu quero um planejamento de educação infantil diferente do planejamento do ensino fundamental, porque não são iguais. Eu quero um formato de planejamento diferente para a educação especial, porque não são iguais. Agora eu quero construir uma sequência didática como forma de planejamento, e porque não é igual ao do ensino fundamental nem da educação infantil. Dessa forma, aquela estrutura de planejamento, de tela que nós tínhamos antes, dividida em campos específicos com as suas nomenclaturas, não era possível, então, fazer diversos tipos de planejamento. Diante dessa necessidade, é que nós mudamos para esse formato de planejamento. Eu estou aqui, eu vou aumentar um pouco a tela, pode ser que distorça um pouquinho, tá? Eu estou especificamente dentro do módulo do professor. Então, dentro do módulo do professor, eu tenho o item planejamento. Tá? Eu tenho aqui um item planejamento. Ele não tem mais aquela subdivisão que tinha antes aqui, ó, plano de aula, plano de curso, que antes estava dessa forma. Plano de aula e plano de curso. Estava subdividido e cada um tinha os seus campos. O que é que nós fizemos? Nós juntamos numa única tela e, em vez de termos campos definidos de escrita do que se quer colocar no planejamento, nós colocamos dentro do planejamento, dentro da tela, um editor de texto. Tá? Nós colocamos um editor de texto dentro da tela. Muitos professores estavam questionando o seguinte: olha, eu entrei no planejamento, mas eu vi que tem aqui diversos tipos de planejamento. Por que colocaram isso para o professor fazer? Por que tem tantos tipos de planejamento para o professor fazer? Bom, o primeiro é o seguinte: o sistema ele não define quais tipos de planejamento o professor tem que fazer. Tá? Quem define é a coordenação pedagógica da escola, junto com a coordenação do ensino fundamental, as diretrizes da educação fundamental de vocês, que definem como o infantil ou especial, que definem como que precisa ser o planejamento que tem que ser escrito pelo professor. Então, aqui, por isso, nós colocamos aqui em campo, olha, tipos de planejamento. Não significa que o professor tem que fazer todos. O professor precisa fazer aquele que sua coordenação exige que ele faça. Aqui nós colocamos planejamento anual, planejamento de aula, planejamento bimestral ou semestral. Né? Então, planejamento semestral, semanal, planejamento da educação especial, planejamento quinzenal, mensal, sequência didática, planejamento de curso. Esse campo não é para dizer que o professor tem que fazer todos esses tipos, é para você escolher qual você vai fazer. Tá? São modelos, são exemplos para você classificar, é apenas tipos, descrições para que o professor classifique o seu plano. Se ele vai fazer um planejamento chamado plano anual, ele escolhe esse tipo aqui. Se ele vai fazer um planejamento chamado plano de aula, ou plano bimestral, ou semestral, ou semanal, ou um planejamento de educação especial, ou quinzenal, ou mensal, ele escolhe classificar o plano dele. Se a coordenação, se a supervisão da escola cobra que ele faça, além do plano de curso, que é o mesmo plano anual, por isso nós colocamos as duas nomenclaturas, mas se trata da mesma coisa. É uma questão de nomenclatura. Se a coordenação pedagógica da escola cobra, exige, aliás, que ele cumpra, que ele faça dentro do sistema o planejamento de curso, ele vai fazer o planejamento de curso. E além disso, se ela exige que ele faça um planejamento bimestral, ele vai fazer um planejamento bimestral aqui dentro do sistema. Agora, aqui estão modelos, existem modelos, tá? Não é para o professor fazer todos esses não. São exemplos de nomenclaturas de classificação de planos, tá? De planejamento. Se ele, porventura, dizer, olha, eu vou escolher meu planejamento, vai ser um planejamento anual. Então ele vai dizer qual é o intervalo, qual é a aplicação desse planejamento. Ele vai dizer assim, olha, meu planejamento ele vai ter validade, ele vai ter uma aplicabilidade
do 1º de fevereiro até dezembro, vou colocar aqui, até o dia 23 de dezembro. Ele está fazendo um planejamento anual, né, que vai roubar todo o trabalho que ele vai descrever, vai fazer naquela disciplina, naquele ano, naquela turma. Tá? Então ele está fazendo aqui um plano anual. Ele vai selecionar aqui quais turmas ele quer, tá? E ele vai ter aqui, ele pode fazer de uma disciplina por vez, ele pode fazer de 2 disciplinas por vez. Vai caber aí a criatividade do professor na hora de descrever lá no enunciado, na estrutura da descrição do plano dele, como é que ele vai juntar a descrição do planejamento. O sistema, em momento algum, nas telas, determina o como o professor tem que descrever ou o que ele tem que escrever. Ele tem a liberdade de fazer o que ele achar que é adequado, que é o correto e o que é ali dentro das estruturas de planejamento e curriculares exigidas na legislação e pelas coordenações pedagógicas. Então, o professor ele pode fazer separado, ele pode fazer assim, vai fazer meu planejamento do 2º ano só de língua portuguesa. Perfeito. Ele vai fazer aqui um planejamento só de língua portuguesa. Eu já quero escolher as habilidades. Aqui dentro do sistema, nós já colocamos as habilidades que são da BNCC, tá? Nós só colocamos a BNCC nacional. Outros instrumentos pedagógicos que contêm habilidades a serem utilizadas, nós não colocamos, tá? Nós colocamos só a BNCC nacional. Como esse professor aqui é do 2º ano, se ele clicar no botão, o sistema vai me listar todas as habilidades lá da BNCC, tá? Não tem aqui dentro aquele documento do Estado, a DCT, que é uma estrutura parecida com a BNCC, que vem da BNCC também, né? E que foi acrescentada as questões culturais, as questões que são trabalhadas aqui no Estado. Mas isso não implica que o professor não possa construir ou utilizar as habilidades de outros documentos. Isso aqui é uma sugestão, até porque, como vocês sabem, o BNCC não é um documento engessado que o professor tem que seguir a risca aquilo ali. Então, está aqui como sugestão as estruturas de habilidades aqui, ó. O professor, ele vem aqui, ele vai selecionar, tá? Ele vai fazer a seleção aqui das habilidades, ó. Habilidade que ele quer utilizar, ele vai descrever, ele vai colocar aqui, ó. Então, eu vou selecionar 2 habilidades, ok? Certinho? E vou dizer que eu quero incluir essas habilidades aqui dentro do meu planejamento. Incluir as habilidades aqui dentro do meu planejamento. Muito bem. Dessa forma, quando eu incluir as habilidades aqui, ó, o sistema já colocou aqui dentro, quais são as habilidades que eu acabei escolhendo. Pode ser outras, né? Então, vou continuar. Então, aqui, olha só, eu inseri aqui, eu estou pegando aqui um exemplo, tá? De uma turma qualquer, de um professor, do 2º ano, por exemplo. Eu peguei aqui, certo? Então, nesse caso aqui, olha só. Nesse caso aqui, eu já escolhi aqui as habilidades. Ó. Eu escolhi as habilidades, lá dentro, eu posso escolher qualquer uma outra, eu posso vir aqui e dizer assim, olha, eu quero selecionar a habilidade de matemática. Então, eu selecionei a série, selecionei aqui a matemática, ele vai me carregar todas as habilidades que são de matemática dentro da BNCC, tá? Mas isso, como eu falei para vocês, o fato de existir as habilidades postas aqui da BNCC não quer dizer que o professor tenha que escolher daqui. Ele pode criar as deles aqui, ó. Ele pode descrever as habilidades deles. Muito bem, escolhi aqui as habilidades, eu posso escolher agora, posso escolher depois. Então, eu vou criar aqui a minha estrutura, o que vai conter no meu planejamento, a descrição, as formas, o formato, né? O que vai ter no planejamento, né? Então, é variável, depende. Eu vou dar um modelo aqui, não quer dizer que tem que seguir isso, né? Porque é muito variável, cada professor descreve de um jeito. Eu vou dar um exemplo aqui, mas não quer dizer que esse é o exemplo que tem que ser seguido pelos professores. Existem várias estruturas, vários documentos, várias formas de descrever o planejamento, enfim. Isso sempre fica muito a critério do professor de como ele vai estruturar aqui o planejamento dele. Vou dizer aqui que eu vou chamar aqui, meu planejamento vai ter objetivos de aprendizagem, né? Aprendizagem
Esse é o meu primeiro item aqui. Isso aqui são os títulos, os subtítulos, que vai compor meu planejamento. 2, vou colocar aqui embaixo. 2, eu vou te chamar, vou dizer que isso aqui vai conter os conteúdos a serem trabalhados. Ok? 3, eu vou dizer que isso aqui, como que vai se dar o desenvolvimento desse meu planejamento. 4, eu vou colocar aqui quais são os recursos a serem utilizados. 5, eu estou descrevendo primeiro os títulos e subtítulos ali, que eu sei que vai ter no planejamento. É um exemplo. Vocês observaram que dentro do sistema é um editor de texto, não é mais um campo preso. O professor tem a liberdade de descrever o formato que ele quiser, ou o formato que a sua coordenação pedagógica solicitar. Então aqui, ó, eu vou dizer assim, olha, eu quero aqui, eu vou descrever aqui atividades. Quais são as atividades avaliativas? Quais são as habilidades que eu vou utilizar? Então aqui, eu vou formatar meu plano aqui, ó, eu vou dizer que isso aqui vai ser vou pegar aqui um título 1, posso colocar maior, posso colocar menor, né? Posso mudar aqui a fonte, o tamanho da fonte, vou dizer que é uma fonte Arial, vou colocar aqui o tamanho dessa fonte de 18, tá bom? Ok? A mesma forma eu vou fazer com o outro título, dizer que é 18, ok? Negrito, pronto, desenvolvimento. Então, por isso nós colocamos aqui um editor de texto. Por quê? Dá liberdade para quem quiser fazer o que quiser na estrutura. Fica mais livre do que aqueles campos engessados, porque aí se um professor de educação infantil diz assim, não, eu não quero essa nomenclatura. Essa nomenclatura de conteúdo a gente não utiliza mais. Né? Não, essa nomenclatura de desenvolvimento eu não quero, eu quero metodologia. Então ficava muito engessado as descrições das estruturas que você estava utilizando. Então, por isso, nós fizemos essa modificação para colocar aqui um editor de texto. Eu vou aumentar aqui o editor de texto, eu vou maximizar, ó, ele se torna um editor de texto dentro do navegador. Tá? Ele se torna aqui um editor de texto dentro do navegador. Se quer inserir uma tabela, eu tenho aqui a opçãozinha de uma tabela. Ó, tem um botãozinho aqui, ó, tabela. Eu vou dizer que minha tabela aqui tem 800 de largura, vou colocar que tem 4 colunas e tem 6 linhas. Pronto. Eu vou inserir aqui, ele vai inserir uma tabela aqui dentro do meu editor de texto. Entendeu? Ele vai inserir uma tabela aqui dentro. Então, aqui eu vou formatar, vou fazer a formatação aqui, só para a gente concluir. Dessa forma, fica mais livre para o professor ou para a equipe, porque existem planejamentos da educação infantil, do ensino fundamental, da educação especial e do formato que estava antes, ficava engessado o professor descrever somente daquela forma. Aqui em cima, se ele quiser colocar aqui, ele não precisa colocar quem é o professor aqui em cima, né? Ele pode colocar aqui o nome do professor, né? Quem vai ser o professor, ele pode colocar outras informações, ele pode descrever o que quiser. É um planejamento de curso. É tanto que se ele fizer, é um editor de texto, é tanto que se ele fizer isso separado, se ele fizer lá no editor de texto, lá no computador dele, gravar, e depois só copiar e colar tudo para cá, aquela formatação vem toda para cá. Tá? Então aqui ele vai fazer a descrição, vai fazer aqui, o cabeçalho, se ele quiser montar um cabeçalho diferente, o que ele quiser. Então ele colocou aqui os objetivos, aqui ele vai fazer a descrição de quais conteúdos, né? Descrição de quais conteúdos ele vai aplicar nesse planejamento, ele vai descrever aqui o desenvolvimento dele, ele vai descrever quais são os recursos. Eu não vou entrar no mérito da descrição dessas coisas, porque não é o foco disso aqui. Ó. Eu estou dando um exemplo, eu poderia pegar um outro planejamento aqui, ó. Eu estou olhando isso aqui na internet, esse formato, essas descrições, né? Estou olhando, pegando aqui um exemplo da internet, de quais seriam ali os títulos, os componentes, né? A estrutura que eu vou montar um planejamento. Se fosse uma sequência didática, então você vai lá, coloca o teu nome do teu planejamento, sequência didática, descreve os itens, formata, coloca negrito, aumenta a fonte, muda a fonte, enfim, faz o que você achar que a estrutura de formatação está dentro do planejamento. Acesso, né? Entendeu? Então, aqui, feito o planejamento, ó, descrevi aqui o meu planejamento, fiz aqui a estrutura do meu planejamento, o professor vai salvar o planejamento. Tem um botãozinho aqui do lado chamado salvar o planejamento. Ó. Então, ele vai salvar o planejamento dele aqui, ó. Salvou.
nesse botãozinho do disquete, como tem na maioria dos editores de texto, salvou o planejamento dele está salvo, está guardado, está armazenado. Então, o formato que ele vai selecionar, o que ele vai colocar aqui dentro, a estrutura do planejamento dele, vai ficar a critério de vocês e do próprio professor. Ou seja, dessa forma, o planejamento ficou mais simples, porque não fica engessado num único formato, tá? Porque antes era assim, quem era da educação infantil acabava não usando muito aquela tela, porque o formato e os itens que estavam sendo cobrados para fazer o planejamento não cabia para a educação infantil, né? Assim como para a educação de jovens e adultos, e muito menos para a educação especial. Então ficava, né? Ficava preso ali, dizia assim, não posso fazer no sistema porque não tem lá os itens que eu preciso. Agora, dessa forma, não. Você vem, você descreve aqui o planejamento que você quer, né? Escreve o planejamento, seleciona qual vai ser o formato, qual é a classificação desse planejamento, aliás. Se ele é anual, se é de aula, se é bimestral. Os tipos dos planejamentos estão aqui, não porque eles têm que fazer todos esses tipos. Alguns professores estão imaginando que tinham que fazer todos agora desse tipo aqui. Ou seja, ele tinha que fazer o anual, o de aula, o bimestral, o semestral, o semanal, o da educação especial, o planejamento quinzenal, o mensal, o plano de sequência didática. Eu acho que eles esperavam, porque diz que agora aumentou, como é que fazer uma coisa dessa? Eu digo, não, gente, calma, não tem nada demais não, está facilitando. Então, não é para ele fazer todos. Ele não tem que fazer todos aqui. Aqui são sugestões de classificação de planejamento. Precisa que a coordenação, não que ele quer, né? Que é só que a coordenação, a supervisão existe. Dessa forma, feito o planejamento, ó, o planejamento dele vai caindo para cá. Ó. Tem aqui uma aba chamada lista de planejamentos. Os planejamentos, eles estão sendo gravados aqui. O professor pode fazer o planejamento para mais de uma turma, por exemplo, se ele trabalha em 2 turmas da mesma série, ele vai fazer o mesmo planejamento, né? Ele pode fazer por uma disciplina ou por várias disciplinas, ele pode fazer um plano disciplinar que se aplica a mais de uma disciplina por vez. Aqui eu fiz só uma, mas pode ser 2, né? E aqui eu coloquei aqui algumas informações, a estrutura que nós montamos, ó, vem lá. Eu coloquei aqui quais são os objetivos de aprendizagem, que eu já peguei da BNCC, mas eu posso escrever ali, eu posso copiar de um outro local, escrever as habilidades. O sistema oferta ali as habilidades já gravadas que tem da BNCC. Todas as habilidades da BNCC, da educação infantil, ensino fundamental, e aí entenda-se ensino fundamental, que a EJA está englobada dentro do ensino fundamental, estão todas incluídas no sistema da BNCC, tá? E aí descrevi aqui, eu coloquei essa estrutura aqui, pode ser outra, objetivos, conteúdo, desenvolvimento, recursos, atividades avaliativas. Então eu descrevi, fechei, beleza. Então a coordenação olhou, o planejamento está ok, está de acordo com o esperado, está de acordo com a expectativa, com o que se deseja que seja trabalhado. Se está, então a coordenação vem aqui, ó, a coordenação vem, vamos aprovar esse planejamento, tá? Vamos aprovar. Ó, vamos aprovar aqui, né? Aprovei aqui, vamos aprovar o planejamento. Ele continua listando aqui o planejamento embaixo e ele tem aqui um campo para coordenação, né? Aprovar planejamento? Sim, né? Se não, coloque as observações, né? O seu planejamento, né? Seu planejamento precisa ser melhorado no ponto X. Tá? Um exemplo, lá no ponto X. Então, ele vai fazer aqui as pontuações. Pelas observações, vou salvar a aprovação do meu planejamento. Salvei, está aprovado as observações do meu planejamento, está aprovado o planejamento. Tá? E assim, em todos os planejamentos, vai ter um botãozinho para visualizar e para aprovar ou não o planejamento feito pelo professor. Então, gente, a finalidade de se fazer essa alteração no sistema, especificamente nesse quesito de planejamento, foi para melhorar essa questão do professor executar, ficar livre, o sistema da liberdade aqui no planejamento, para se escrever aquilo que se deseja, porque antes estava engessado, estava ali subdividido em campos específicos, e que esses campos eles não cabiam para colocar outro, né? Ele não colocaria outras descrições. Alguém perguntou se para ser salvo precisa estar aprovado? Não, tá?
ele já está, como o planejamento já está aprovado, né? O planejamento já está aprovado. Quando o coordenador vai olhar o planejamento, ele já está gravado pelo professor, e na hora que ele aprova, ele vai salvar o que ele aprovou, né? E na hora que ele vai vir aqui, ó, vou voltar aqui na coordenação, planejamento, selecionar aqui o segundo ano que eu estava, ó. Então, quando ele vir aqui aprovar, então ele vai simplesmente clicar aqui em aprovar, aqui vem marcado como sim, você pode marcar não, que não quer aprovar, e salvar a aprovação. Você não consegue manipular, mexer ou editar as coisas que o professor colocou. Você não consegue mexer, tá? No planejamento dele, porque foi ele que fez. Você não consegue manipular, editar ou apagar qualquer coisa que foi feita aqui pelo professor. Então, dessa forma, fica mais simples essa questão aqui do planejamento pelo professor, porque aí vocês têm como acompanhar melhor o planejamento dele, qual o tipo do planejamento. Seguinte, a periodicidade dos planejamentos. Quem vai definir é a escola ou a CEMED vai definir para a gente tem uma periodicidade. Eu posso escolher enquanto supervisor qual a periodicidade que eu quero? Quero anual e bimestral, quero anual e mensal? Como é que eu quero? Outra pergunta. Quanto ao que tem que estar descrito dentro do meu planejamento. Eu preciso ter as habilidades, eu preciso ter o conteúdo, eu preciso ter o desenvolvimento, eu preciso ter os recursos, a avaliação, eu preciso de ter e a bibliografia, ou eu posso, isso também deixa de ser um formato. Nós vamos encaminhar o modelo com as orientações, o que deve constar, o mínimo que deve constar um planejamento anual, o mínimo que deve constar um planejamento bimestral, um planejamento de aula. E aí a gente faz esse debate no momento posterior, tá bem? O fato é que a gente vai encaminhar para a unidade escolar, nós já temos um esboço que já foi encaminhado ano passado com solicitação de alterações, nós já encaminhamos essa solicitação de alterações e agora, juntamente com vocês, a gente faz a finalização e encaminha para as demais unidades. Tá? O planejamento então, do sistema, ele fica muito aberto, porque assim, o que você decidir, qual vai ser o formato ou o minimamente exigível que se coloque de descrição no planejamento, não requer que a gente faça mudança no sistema. Da outra forma, vai precisar fazer um monte de mudanças. Dessa forma, não. Se vocês decidirem que tem que ter um mínimo exigível aqui, desse ou daquele item aqui na estrutura do planejamento, eu tenho que ter aqui as habilidades, eu tenho que ter aqui os componentes curriculares, 2, eu preciso citar aqui quais são os componentes, descrever só. Enfim, fica aberto e completamente aberto. Se vocês decidirem o formato que vocês decidirem do planejamento, ele vai ficar completamente aberto. Lembrando, aqui você pode formatar, você pode sublinhar. Eu falo dessas coisas porque aqui é um editor de texto. Pode ter impressão também, né? Exatamente. Vai sair do mesmo jeito que visualiza, do formatado, vai sair na impressão daquela mesma forma formatado, tá? Então, ele pode imprimir em PDF? Ele pode imprimir em PDF para salvar? Para não pode imprimir em PDF para salvar. Que legal. Isso já vai evitar mais problemas, né? Isso, exatamente. Então, olha, dessa forma aqui, ó, eu vou fazer um planejamento. A gente colocou um planejamento um pouco mais livre para vocês escolherem o formato. Observe que tem uma série de botões que é para vocês formatarem, alinhar texto, alinhar a esquerda, centralizar, colocar para lá e para cá, colocar tabelas, colocar imagens, enfim, achurear, colocar cor. Eu posso fazer um editor de texto normal, tá? Então, por isso, assim, o nosso foco, quando a gente vai explicar o planejamento do sistema, a gente foca o que a tela faz, porque o conteúdo a ser decidido, a ser colocado aqui dentro, ele fica muito mais a critério de você do que do próprio sistema, porque antes não. O formato e a estrutura dos campos que tinham ficava a critério do sistema. O sistema que decidia o que tinha que ser colocado. E agora não, é vocês que decidem o que precisa ser colocado aqui dentro do sistema. Tá? Nesse momento que passamos a questão da pandemia, aulas remotas, uma série de coisas que a gente ainda não tem muito controle, né, de como as coisas vão se dar de agora em diante.
ainda continua remoto por várias situações que a gente está vendo no noticiário. Aqui dentro do sistema, nós criamos o que chamamos de frequência remota. Eu vou entrar aqui numa outra localidade aqui. O que é a frequência remota e por que existe essa frequência remota? Nessa situação, então, da pandemia, algumas localidades solicitaram que criássemos um formato de colocar frequência baseado ali no controle das atividades, que foi passado para os alunos ou não, se o pai veio ou não veio pegar atividade na escola, enfim. Aqui nós criamos o que chamamos de frequência remota. Dentro do sistema tem uma possibilidade de fazer a inserção de uma frequência baseada aqui, ó, eu vou entrar aqui na tela. A escola vai fazer a inserção das atividades. Olha só, eu peguei aqui uma turma de primeiro ano, e em vez de F, né, e presença, algumas cidades solicitaram que a gente criasse essa tela para que a própria escola controlasse, né, chamado de presença indireta na plataforma ou presença indireta no material impresso. Ou seja, se está sendo entregue material impresso, o seu aluno está participando de alguma plataforma de interação, né, de forma remota, que é para controlar o minimamente possível. Ele sabe que não dá para controlar 100%, né, quem está participando, quem não está, mas pelo menos para se ter o mínimo possível de interação e para tentar controlar um pouco a participação dos alunos da forma que a escola está se predispondo a passar o ensino, né, o trabalho com os alunos. Que é ali, o pai vai pegar as atividades, ele pegou a atividade, então ele vem aqui e fala assim, olha, é uma presença indireta pelo material impresso, ou seja, o pai pelo menos veio pegar o material impresso na escola, então significa que o pai veio pegar o material impresso, quando for o caso. Não, presença indireta na plataforma, ele está participando de alguma plataforma de streaming junto com os professores, YouTube, os canais de aprendizagem, como School, enfim, a forma que for a participação dos alunos. Dessa forma, tem-se pelo menos o mínimo possível de controle da participação mínima dos alunos para saber como é que está o trabalho. Tá? Então, só um pouquinho. Então, aqueles de atividades não presenciais, então a gente não precisa entregar mais, já que já tem aí no diário essa forma de controlar frequências, quem pegou material ou não, quem acessa a plataforma. Quanto a isso aí, é uma dúvida. Não sei dizer, porque assim, eu estou apresentando isso aqui para vocês hoje ainda, né? Aí o Eudes é que vai decidir, porque vocês já estão com uma outra rotina que faz o controle ali de atividades, né? Uma ficha. De atividades, tudo, não sei como é que é. Mas aqui dentro do sistema tem essa possibilidade da gente fazer todo esse controle aqui dentro do sistema. Na verdade, nem eu sabia dessa funcionalidade ainda, né? Nós encaminhamos para ele exatamente para eles responderem isso aí. Onde é que ele tinha, né? Onde é que eles tinham, a presença dele tinha sido onde? Se era no trabalho remoto, se era no documento impresso. Isso. Então, aqui dentro do sistema, então, tem o professor para os alunos, para se ter o mínimo possível de acompanhamento dos alunos na escola, está sendo bem complicado, está sendo bem difícil. Uma outra funcionalidade que nós acrescentamos aqui no sistema, que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou entrar aqui no registro de aulas de um professor, aqui dentro do registro de aulas, porque é o seguinte, o planejamento, ou os planejamentos, ou os tipos de planejamentos, eles nunca geram carga horária. Eles não servem para gerar carga horária, porque os planejamentos são descrições grandes de texto e que não são categorizadas. Assim, eu falo em termos do sistema. Dessa forma, ele não consegue fazer gerar carga horária. Por isso, precisa sempre daquele registro diário de aula, que é o que faz registrar carga horária. Porque muitas pessoas questionam, mas eu faço planejamento, já deveria gerar carga horária. Mas o sistema, por mais que você coloque ali um intervalo, ele não sabe fazer isso. Tá? Ele não sabe pegar dentro de um texto a que se refere a qual dado para cada pedaço de texto para poder gerar carga horária. Então, o registro de aula continua ainda existindo e sendo necessário.
No entanto, nós colocamos aqui, dentro dos registros de aulas, ó, aqui eu estou na tela do professor, para ele, quando ele vai fazer o registro de aulas dele, porque ele continua precisando fazer, é necessário fazer os registros de aulas que eles trabalharam e como eles trabalharam. Mas nós acrescentamos mais uma funcionalidade aqui no registro da aula, que é ele vincular a plataforma que foi trabalhada essa aula. Qual foi a plataforma? Qual foi o formato dessa plataforma? Então, quando ele registra a aula, então ele tem aqui no botão de opções dele, ele tem aqui, ó, selecione qual foi a plataforma. Ah, foi um bloco de atividade que foi passado para essa aula. Foi no Google Classroom, foi no Google Meet, foi pelo WhatsApp, foi pelo YouTube, foi pelo Zoom, foi pelo Google Form, foi pelo Facebook, foi pelo InHost, foi pelo KineMaster, foi pelo Bitmoji, tem um monte. Então ele vai selecionar aqui, ó, não, foi um bloco de atividade, né? O bloco de atividade. Esse bloco de atividade foi como? Não presencial ou presencial? Ah, não, foi não presencial. Então ele vai selecionar aqui qual foi o formato de interação dele, do trabalho que ele registrou, da descrição que ele registrou, com o aluno. Ah, ele entregou um bloco de atividade e esse trabalho que ele tem que fazer as atividades é não presencial. Ou seja, para casar com aquela frequência que a gente está dizendo que é uma presença indireta, então ele entregou uma atividade, um bloco de atividade não presencial. Dessa forma, consegue-se acompanhar mais ainda, né, porque isso aqui vai sair no relatório de conteúdos, se imprime o relatório de conteúdos, se vai saber qual foi o formato da aula do professor, tá? Porque dessa forma, como eu venho falando, é um momento complicado, né? É um momento complicadíssimo e a gente tem que acompanhar o mínimo possível, saber o que está acontecendo da forma mínima possível nesse momento complicado de aluno em casa. Então, colocamos aqui essa funcionalidade para ele destacar aqui, para ele colocar aqui o que é que ele fez, como que ele aplicou essa aula, qual foi o formato, tá? Então, dessa forma, no relatório de conteúdo vai sair essa descrição. Em cada aula, como é que ele aplicou cada aula. Porque aí a coordenação tem como apresentar, dizer, olha, tem aqui meu diagnóstico aplicado à aula, foi feito esse trabalho aqui, e esse trabalho foi feito através de atividades entregues em blocos. Não, a gente fez uma aula aqui pelo Meet, não, nós fizemos uma aula pelo PS1. Enfim, a forma, ele vai só descrever aqui para que a coordenação esteja ciente, porque ao ser cobrada, a coordenação vai saber como que foi aplicada a aula, tá? Então já tem essa funcionalidade aqui dentro do sistema, tá, gente? Então, é esse trabalho que nós fizemos aqui para fazer essas modificações para atender esse momento complicado, esse momento difícil, né? Que todo mundo está vivendo. Então, planejamento não é obrigatório eles realizarem esse monte de planejamento aqui não, tá, gente? Isso aqui é sugestão de classificação. Sugestão. O que é mais importante decidir é a equipe, como eu coloco à disposição, decidir o que é minimamente exigível no planejamento e quais são os mínimos tipos que tem que se fazer. Anual, mensal, bimestral, semestral. Né? O que geralmente eu trabalhava na educação, geralmente vi o pessoal fazendo era um plano de curso, né? E um plano bimestral. Né? Por exemplo, se for um plano bimestral aqui, ó, se ele for fazer um plano bimestral, ele não vai fazer uma gravação para cada bimestre. Ele vai dizer assim, olha, ele vai colocar aqui os cabeçalhos, ele vai descrever assim, ó, primeiro bimestre, aí vai fazer o que vai colocar no primeiro bimestre, segundo bimestre. Ele não vai fazer igual era antes. Antes ele precisava fazer uma gravação para cada bimestre, agora não. Ele faz só uma gravação só para todos os bimestres. Ele descreve dentro do plano dele, né? Descreve dentro do plano dele o que ele vai aplicar em cada bimestre, tá? O pessoal está perguntando aqui sobre o lançamento de notas. Por enquanto, o lançamento de notas ele continua naquele mesmo formato, tá? Não mudou, né? Não mudou muita coisa lá no lançamento de notas, tá? Dentro do sistema já existia essa opção de ocorrências aqui dos alunos, né? Ela já existia essa opção de ocorrências. Aqui é uma tela de ocorrências, de registro de ocorrências dos alunos, já existe. Esta semana, eu creio que até sexta-feira, vai existir uma outra tela de ocorrências de professores. Tá? Nós criamos uma tela, uma área para que a coordenação registre ocorrências de professores. Ou seja, ele vai imprimir o documento, o professor
professor assinar, as ocorrências, as situações administrativas ou pedagógicas com relação ao trabalho dos professores nas unidades de ensino. Então vai ter uma tela aqui também para que o coordenador possa registrar as ocorrências de professores, descrevê-las, imprimi-las e para que o professor assine, tome ciência das situações que ele está registrando, que aconteceu, enfim, diversas situações, das pedagógicas às administrativas, tá? Então vai estar à disposição. No início, há uns dias atrás, nós conversamos sobre a possibilidade de implementar o nosso buscativo escolar. Ela chegou a conversar com você esse momento já? Não, ainda não. Ainda não. Não. Mas é só passar para a gente, eu sei que existe nessa buscativa os formulários, né? Preenchimento dessa buscativa. Já fazer uma coisa intersetorial, com o CNBCA, com o Conselho Tutelar, de forma que eles possam participar dessa buscativa escolar conosco, entendeu? Envie o quanto antes para a gente essas funcionalidades, esses formulários, desses campos, tá? Que vocês precisam para a gente, e já ir pensando, mesmo que vocês não tenham certeza que vai ser daquele formato, tá? Que a gente vai estudando logo, porque quando decidindo a gente já tem essa informação, tá? Então, eu vou, para quem está com dificuldade de acessar o endereço, vou colocar aqui CEMED.palmas, olha só, porque acesse direto aqui do CEMED.palmas e entra aqui no SIS, tá? Porque às vezes você está com o endereço antigo, gravado no favorito, e quando você entra, sempre entra por aquele endereço antigo, da versão mais antiga do sistema. Então, eu sugiro entrar pelo cemed.palmas.gov.br, coloquei aí no chat, e chegar aqui e entrar aqui no card do SIG. Entra no card do SIG, tá? E aí você entrar no endereço novo, bem? Então, Eudes, o que eu tinha para falar sobre a questão do planejamento com o pessoal é isso. Eu espero que ficou claro. Se não ficou claro, eu fico à disposição para tirar dúvida, para esclarecer as dúvidas aqui sobre o planejamento, porque, assim, no nosso entendimento de desenvolvedor, o planejamento a gente tornou ele mais simples, ou seja, deixou a cargo de vocês decidirem o que querem colocar, e não como era antes, que o sistema era quem decidia o que tinha que ser colocado, né? Quais campos que tinham que ser colocados. Agora não, quem decide é vocês. Se vocês decidirem este ou aquele formato, o sistema vai atender a recepção desse dado, tá bom? Não vai ter... Os professores conseguem ainda compartilhar o planejamento com colegas. Sim, consegue compartilhar, sim. Consegue compartilhar. Então, é isso, tá bom? Eu tinha exposto o pessoal hoje sobre o planejamento, tá? E aí eu estou à disposição para ajudar no que for necessário e for preciso, tá bom? Sim. Eventual, parabenizar pela apresentação muito clara, muito didática essa apresentação, o formato agradou porque flexibiliza em relação, por exemplo, à habilidade que não consta aqui, porque pelo DCT, ele pode ter no DCT digital, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e já colocar ali automaticamente, né? Então isso facilita muito. Ele não vai copiar, ele não vai selecionar aqui do sistema, mas ele tem um DCT digital que pode facilitar isso, né? Além do mais, o que eu vejo? Tudo que você não dá uma receita pronta, engessada, que você permite as pessoas a criar, isso acaba contribuindo para que a qualidade seja maior. Porque sobre a questão de acesso, quem está com dificuldade de acesso, aí eu vou ter que tratar individualmente com cada um. Posteriormente. Porque aqui na verdade não dá para a gente tratar. Sim. Oi, Eudes. Oi. Querido, meu nome é Marcele e eu sou da Escola Darcy Ribeiro. Eu tenho só para esclarecer. O Demerval mostrou para a gente muitas funcionalidades que o SIG tem. Porém, eu percebi que ele mostrou essas funcionalidades em outros municípios, né? Municípios do Maranhão, municípios do Pará. Então, assim, Demerval, você quis mostrar as potencialidades e coisas que são possíveis fazer com o SIG, mas não necessariamente que já estão liberadas para o município de Palmas, pelo que eu entendi. É isso mesmo? Está tudo liberado. Oi, Marcelinho. O planejamento, ele já está liberado para o município de Palmas. Sim, o planejamento eu entendi, mas a questão, por exemplo, das frequências que você mostrou lá, né? Opções de marcar frequências de forma diferenciada, isso ainda não. As frequências não,
E aquele do conteúdo, que ele marca ali a plataforma que ele usou, esse vai estar lá. Ah, tá ótimo. Agora, só esse da frequência, esse não está. Esse não está com vocês ainda. É só se vocês decidirem que querem utilizar, que precisam utilizar, e a gente implementa, coloca para vocês, tá? Eu ouvi Vamos bem a direto fala ao ponto. e aí Interessante essa você tem um pergunta. documento orientador, né, Sim. da rede municipal. Se tiver esse documento aí num PDF ou no Excel de preferência, que puder mandar para a gente ver a possibilidade de inserir esses itens aqui dentro dessa estrutura aqui, para ele só selecionar os itens, igual fiz aqui com a turma da professora para a BNCC, ele seleciona os itens e faz a inserção dentro do planejamento dela. Manda para a gente analisar, para ver a possibilidade de deixar isso já dentro do sistema, só no banco de dados de vocês, e que o professor possa só selecionar e inserir as que já são previstas. Tá bem. Sobre ciências sociais, porque no nosso matriz curricular, da maioria das unidades educacionais, os anos iniciais consta lá ciências sociais e não história e geografia. Né? Só esclarecer para as meninas, para os rapazes também, as meninas são a maioria, né? Que esse ano é ano de implementação do documento, a gente está realmente implementando o documento curricular. E como no momento de implementação vai surgir esse questionamento sobre o currículo, nós vamos ter que debater esse currículo. E uma das situações que nós vamos ter que debater é essa situação das ciências sociais. Não faz sentido, se eu tenho trabalho em história e geografia, eu ter ciências sociais. É melhor eu ter uma carga horária dividida em uma aula semanal ou em 2 aulas semanais, mas independente do quantitativo, mas que eu trabalho em história e geografia desde o início. O que acontece? E no momento em que eu trabalho em ciências sociais, fica solto, ou seja, o professor às vezes ele vai trabalhar um componente curricular que ele tem mais afinidade, às vezes ele não trabalha muito. Então, o que eu proponho é que nós façamos um diálogo acerca do currículo nosso, dos anos iniciais, que a partir desse diálogo nós vamos verificar a necessidade de implementar os dois, história e geografia, como os componentes curriculares, ou vamos manter ciências sociais, tá bem? Enquanto nós manteremos ciências sociais, mas vai ser por um breve período, tá bem? Seguinte, gente, olha, a forma de contato aqui com a gente, se for para tirar dúvidas, for fazer dúvidas, tirar dúvidas, estou com dúvida de encontrar alguma coisa no sistema, vai pelo WhatsApp mesmo. Esse WhatsApp aqui, 9282-2899, fica com a equipe. Mas, aqui dentro do sistema, olha só, nós montamos dentro do sistema, deixa eu conferir se um de vocês já está aqui, ó. Eu vou entrar aqui dentro do de Palmas mesmo, tá aqui. Eu vou voltar aqui para a tela inicial. Deixa eu só voltar aqui, olha. Se você está vendo aqui que a gente colocou, quando a gente botou um XXCID aqui nos telefones, por causa da época da matrícula online, estava todo mundo procurando e ligando para a gente, e a gente não tinha poder, não era com a gente, era com a Maiara, que tinha que decidir algumas coisas, então por isso a gente retirou. A gente vai voltar. Aqui dentro do sistema, ó, nós temos aqui, ó, ajuda do SIG, tá? Nós temos aqui uma ajuda do SIG, que tem aqui categorizado, ó, no sistema, tem que estar categorizado os passo a passos aqui de uma série de procedimentos que são feitos pelo professor, pela coordenação, pela escola, enfim, por uma série de procedimentos. Uma série de pessoas que podem entrar aqui, ela pode ver que, olha, eu quero inserir avaliação diagnóstica, né? Como fazer avaliação diagnóstica. Então, o sistema está informando aqui como fazer avaliação diagnóstica. Então, dentro do sistema, em outras cidades, como está falando, tem até a avaliação diagnóstica, que cada escola pode fazer essa avaliação diagnóstica ali, por exemplo, para a educação infantil, até para o ensino fundamental, se o aluno aqui, apropriação do sistema de escrita alfabética, leitura, produção de texto, enfim, dentro do sistema tem esse formato aqui já de avaliação. Então, nós acrescentamos também, ó, um botão aqui do ladinho, ó, aqui um botão, tá? Onde ele tem a ajuda do SIG, que vai levar para aquela tela com os tópicos de ajudas categorizados,
Dentro desse botão aqui, nós temos abrir um chamado, que ele vai abrir uma janelinha para você abrir um chamado. Esse chamado é quando se tratar de coisas que você precisa que sejam implementadas, que requerem tempo e análise. Tá? Dúvidas pode ser pelo WhatsApp. Tá? Aqui nesse botãozinho também, ainda tem aqui, ó, para você entrar no nosso WhatsApp. Se você tem um WhatsApp web aí, tá? Aqui também você já entra direto na tela do WhatsApp, ó. Já clicou, já vai iniciar o WhatsApp web aqui, se você tiver o WhatsApp web, tá? Então tá tudo aqui nesse botãozinho vermelho. Eu creio que não está aparecendo de você, mas a gente vai retornar ele, porque estava na fase ainda de solicitação de matrículas, aí a gente retirou, porque os pais estavam abrindo o chamado para a gente. E o Helpdesk, que é para você acompanhar os chamados que você abriu. Então vai entrar no Helpdesk e você vai fazer o acompanhamento dos chamados que você abriu para saber o que está acontecendo, tá? Então todos os chamados que são abertos por vocês, na hora que chega um chamado, na hora que vocês abrem um chamado para a gente fazer uma demanda, eles caem aqui nessa tela para a gente, ó. Eles vão caindo aqui e o pessoal do nosso atendimento vai entrar aqui, por exemplo, olha, foi feito um chamado X, Y aqui, a pessoa da nossa equipe vai entrar o chamado, fica registrado o que você solicitou, quando solicitou e o que solicitou, para a gente fazer uma análise. Dessa forma a coisa fica mais controlada, né? A gente tem aqui os feedbacks, quem respondeu, quem fez, a hora que fez, fica tudo muito bem controlado, e aí assim a gente pede que quando for uma coisa que vai exigir mais tempo para ser criada, desenvolvida, a gente solicita que você abra um chamado no Helpdesk. Pedidos de ajuda, de orientações imediatas, o WhatsApp, tá? É o WhatsApp mesmo, bom? Gostaria de fazer uma pergunta. Possível ainda? Weber, fica à vontade. Opa, foi pensado em um tutorial para deixar no YouTube, tipo, do ponto de vista do supervisor, do ponto de vista do professor, às vezes do orientador, assim, aquele tutorialzinho básico, rápido. Vídeo do planejamento, eu sei que não tem, vídeo, mas... Tutorial. Tutorial Dando passo a passo de como usar, digamos assim, do ponto de vista do supervisor. Ficando nas águas. Weber, agora que a minha equipe já está de posse dessas informações também, nós também estamos tomando posse dessa informação junto com vocês, nós iremos fazer esse momento e encaminhar para as escolas, né? Nos deu um tempinho, porque a gente está fazendo o quê? Elaborando também os materiais, mas eu já estou olhando aqui para o rosto do supervisor que vai fazer isso para nós. Aí o que acontece? A gente abre esse acesso e ele faz um planejamento, né? E grava esse tutorialzinho para encaminhar para vocês com orientação de como fazer esse planejamento. Tá bem? Sim, eu estou vendo aqui que tem um tutorial, um passo a passo, mas está da antiga tela. Eu vou pedir para a minha equipe recriar ela, modificar ela para fazer dessa nova tela, tanto da visão do professor como da visão do supervisor. Já para essa semana, para ficar prontinha essa semana, tá? Então, acho que é isso, né, meu irmão? Nós agradecemos a sua presença e contribuição. E agora nós vamos abrir. Quem foi que perguntou sobre aulas extras? Alguém quer fazer alguma pergunta? A dúvida sobre a aula extra é o seguinte: o quantitativo de aulas tem alguns blocos, por exemplo, que existe o quantitativo de aulas extra, de alguns anos também, e existe outros que não tem essas aulas extras. Por exemplo, hoje eu estava fazendo do quarto ano e percebi que, por exemplo, ciência, geografia, história não tem as aulas quantitativo de aula extra. Artes, sim. Não tem. Então, deixa eu explicar o que aconteceu. A construção desse material, ela tem algumas etapas. E você participou juntamente dos supervisores. Quais são essas etapas? Elaboração, análise, revisão linguística, né? Aquela análise de revisão linguística. E aí vai para onde? Para impressão e distribuição, até chegar na escola, né? São essas outras etapas. No momento da elaboração,
O nosso analista de terceiro, quarto e quinto ano deu um lapso nele que ela não conseguiu, ela perdeu essa informação que tinha que conter. Nós fizemos os momentos, fizemos a nossa formação do nosso analista, dos nossos supervisores, mas aí ela deu um lapso de memória e ela não viu que ali tinha que ter as aulas extras contidas. O que nós fizemos? Nós encaminhamos hoje a planilha com o total de aulas extras de cada bloco, do bloco 1 ao bloco 10. Tá? É isso que eu ia terminar de falar, que seria mais fácil, né? Então, nós encaminhamos hoje quantitativo por componente curricular. Está lá no e-mail institucional, a passou para pouco que foi encaminhado para as escolas. Tá? Por que nós demoramos um pouquinho? Porque eu fui revisar novamente, sentei marconizando, anteontem hoje, fechamos isso novamente, para não ter erro. Então está certinho, aquela planilha está correta, que foi no e-mail, tá? Não tem dúvida, está certinho lá. A única dúvida que ficou era o seguinte, era se nós ficamos num diálogo, vamos definir um dia para eles registrarem ou cada um registra a aula extra no seu dia? Se nós definirmos, vai ficar engessado, a escola só pode registrar naquele diazinho que está ali a aula extra. E agora nós podemos aproveitar o momento para consultar vocês. O que vocês preferem? E tem um horário, segunda registra matemática, terça registra tal, quarta registra tal, e assim, ou que não, ou que deixa aberto para o professor registrar lá. Eu acredito, por exemplo, aqui, eu acho que tem que deixar aberto para que a escola, o professor junto com o supervisor, o diretor, consiga chegar a um consenso e saber, principalmente o supervisor, saber qual dia registrar. Por isso que nós não mandamos, para deixar aberto para vocês fazer esse lançamento. E ele vai ter que descrever que foi a aula extra e como foi trabalhado. Qual foi o objeto de conhecimento, quais as habilidades e como ele trabalhou. Porque se eu tiver que definir de um componente, eu vou ter que definir de todos. Eu acho que pode deixar com liberdade da coordenação. Quem? Eu, Marcones. Marcones? Isso, só complementando aqui, com relação às aulas extras, eu recebi inclusive algumas organizações de escolas, foram 2, se eu não me engano, em que os coordenadores pegaram o mês e dentro do mês, de segunda a sábado, eles colocavam lá, dia tal, professor tal, dia tal, professor tal, seguindo a quantidade de aulas extras que está escrita no bloco. Isso é uma coisa que o Alailson falou aí, o professor Alailson, porque pode ser que você põe no calendáriozinho. Construir um horário, na verdade, não é, Marcones? Oi? É porque se esse horário nós não construirmos na CEMED, a escola vai ter que construir esse horário lá na escola. Isso, a escola constrói conforme o horário dela, não tem? Em Wildes, Pinheiro, professor. Eu vou compartilhar uma tela aqui só para pegar esse gancho da fala do Marcones aí, que contemplou a fala que eu ia fazer aqui agora. Nós temos aqui nos anos iniciais, né, no caso a nossa escola aqui, o Luiz Rodrigues, foi definido os blocos com a quantidade de horas de aulas extras que nós teríamos, né? Nesse primeiro, segundo, terceiro, quarto e nono bloco são 25 aulas extras no total. E aí, em cima disso, nós pegamos a ideia de uma outra unidade que também fez um plano mensal. E aí, desse primeiro bloco, de 1º a 27 de março, nós definimos as aulas de acordo com os dias, né? Então, no dia 1º, língua portuguesa e seguimos. Dia 2º, matemática. Lembrando que nesse dia 19 é um dia de feriado, não pode ser lançado, então nós tivemos esse cuidado exatamente para que na hora de lançar o professor não choque a aula extra com outro professor. Então o ideal seria que fizesse aí uma divisãozinha, né, para que não aconteça isso. Porque se ficar a critério do professor, isso vai ser chocado. Perfeito. Eu gostei muito assim do formato, pode até ser compartilhado lá, né, dos supervisores.
o horário que foi feito para as aulas extras, é construir um horário mesmo, o supervisor tem que fazer um horário para não ter esse conflito. Agora, Marco Pinheiro, o que é importante é que a escola tem que seguir o quantitativo que foi encaminhado. Por quê? Porque tem que seguir para que no final bata lá as 200 horas. Porque quando a inspeção escolar for lá verificar, ela vai verificar, ó, esse bimestre aqui, língua portuguesa tinha que ter quantas aulas? Tinha que ter tantas aulas. Então, ele precisa estar registrado lá, entendeu? Aqui, ó, essa tela sua aqui. Nesse caso aqui, eu vejo que tu tem 5 blocos que com 25 aulas, dá 125. E mais 2 com 20, dá 145. Mais um com 15, 150 e 160. Com 2, 180, está faltando aula. Tá, não, Wildes, é porque aqui são 2 blocos, o 5, o 6 e 20 aulas, então dá 40. Dá 40, então, 125 mais 40, 160. Tá certo, então tá certinho. Wildes, agora, tem uma outra coisa que eu queria complementar também, até aproveitando o gancho aí eu não tenho o nome, eu tenho do Luiz Rodrigues, a Zeliana falou assim, acho que foi Zeliana, mais uma por dia nem sempre dá certo. Bloco 1 são 23 dias letivos e são 25 aulas extras. Só que aí tem que lembrar que, por exemplo, o bloco 2 também são 25 aulas extras, mas tem 27 dias letivos. Então, as 2 que faltaram no bloco 1, você vai colocar no bloco 2. Gente, a conta é a seguinte. Nós temos 200 dias letivos de aula. Você coloca uma aula por dia, deu 200 aulas extras durante o ano. Essa é a conta. Aí tem que bater a quantidade de horas, as 200 horas, e tem que bater a conta dos componentes, a quantidade de componentes. Perfeito, Zeliana. O que nós achamos por isso nós não mandamos horário de aulas extras, mandamos só quantitativo, que a escola organiza de acordo com o seu horário, de acordo com seus professores. Mas é muito importante atentar para esses detalhes, tá bem? Muitas escolas estão falando que não receberam lá no e-mail corporativo. Já encaminhamos por lá, mas nós vamos também colocar lá no grupo de supervisores, tá bem? A Wildes, é só uma... Agora eu estou repassando, tá? Porque eu criei uma sala clandestina lá na outra rede, viu? E a pessoa está passando as perguntas lá no chat. A Arlete falou assim, Wildes, por que não está disponível para responder na plataforma as atividades dos alunos especiais? E aí a Vanísia disse, escola de tempo integral, melhor nós, a supervisão, façamos a distribuição das aulas extras. Eu tenho a pergunta da Arlete, alunos especiais. Tá. O que acontece? Quem fez o material da educação especial foi o SEI. E aí, muitos dos materiais vieram com perguntas discursivas. Então, pelo quantitativo de estudantes, não dá para nós fazermos essa readequação do material. O que a gente vai fazer? Orientamos que o próprio professor ele receba esse material em PDF do estudante, tá bem? Da educação especial. Desculpa fazer essa colocação. Marcondes coloca que nós temos que registrar uma aula por dia, de maneira que aos 200 dias letivos, as 200 aulas extras sejam registradas. Por que necessariamente tem que ser uma aula por dia, visto que no ano passado nós registramos aulas dobradas, considerando o calendário atropelado? Por que obrigatoriamente eu tenho que registrar só uma aula extra por dia? Eu queria porque Alailson, o calendário desse ano não está atropelado. O calendário esse ano tem 200 dias letivos, que começou em março e vai terminar em dezembro. Então tem 200 dias letivos. A questão do ano passado é porque retornou sem ter os 200 dias. A gente cumpriu a carga horária e não a quantidade de dias. Foi essa a questão. E lá no calendário, Alailson, também, lá consta o quê? Lá fala, o calendário será acrescida na carga horária anual, 1 hora aula diária, né? Então lá no calendário já estabelece que é 1 hora aula diária. Por isso que a gente tem que registrar 1 hora aula diária, porque o próprio calendário já estabelece isso. Essa daí passa
essas E ele é coisas. documento, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação. Colocar uma por dia dá E certo aí, também, que vai como ele foi passar aprovado pelo no Conselho, vai ser ele o parâmetro para de futuras inspeções nas escolas. Perfeito. O que faltou naquela primeira reunião pedagógica, isso ficar mais claro para a gente, né? Mas está tranquilo, seguir o calendário. Ok. Eu vi a sua ansiedade, mas aos poucos a gente vai resolver a situação. E nós temos saúde pedagógica eletiva. Primeira orientação lá diz assim, ó, objetivando o reforço das aprendizagens essenciais trabalhadas no ano de 2020, a carga horária será ampliada em 1 hora aula diariamente, totalizando mais 200 horas de atividades não presidenciais por meio da plataforma Palmas Homeschool. Então, essa orientação está lá no calendário que foi enviado às escolas. Quem está conseguindo? Só uma pergunta. Eu, Lourdes, eu sou supervisora da ETI Padre Josino. Bem, Está me ouvindo? bem alto e claro. Tá bom. Eu dizer o seguinte. Se eu for registrar uma aula por dia, eu tenho 5 dias na semana. E inglês e artes não será registrado a aula extras? Sábado também registra. Sim, será registrado normalmente. Agora, o problema é o seguinte, não há necessidade de registrar no tempo da semana, necessariamente. O importante é que, no período, você vá trabalhando o reforço de uma aula diária. Não há necessidade de você registrar todos os componentes durante a semana. Entendeu? Então, eu posso, por exemplo, eu coloquei assim, nós escolhemos da seguinte forma. Segunda-feira, matemática. Terça, português. Quarta, ciências. Quinta, história e inglês. E geografia na sexta. Então, nesse caso, o dia que eu registrar inglês, eu deixo para registrar no sábado. Eu acho que a aula é que publica novamente aquela tabela lá, por favor. Só Foi seguindo aquela tabela. Só para a gente mostrar aquilo. Para a gente dialogar sobre ele. Ele pediu para mim. Vai colocar tudo? Vou colocar agora. Enquanto ele compartilha, Eudes, Alvani. Oi, Alvani. Só lembrando, se colocar, por exemplo, segunda-feira só português, nesse primeiro bloco nós temos 6 aulas de português. E o mês não temos 6 segunda-feiras. Entendeu? Vão Ela sobrar. tem necessidade de estabelecer dia. Isso. O que você vai fazer? Veja que ciência só tem 3. Só tem 3, história só tem vendo? 3, aí não dá. História só tem 3, geografia só tem 2. Entendeu? Se for estipulado O o que dia tem da que ser semana, feito é um específico, horário. não dá. Um horário diário, igual os meninos fizeram aí. Por quê? Porque se você colocar um dia por semana, ciência que só tem 3 aulas, você vai registrar 4. Isso. Geografia que só tem 2, vai ser registrada 4. Ok, já tirei minha dúvida. Perfeito. Tirou? Tirei, perfeito, já entendi. Tá bom? Obrigada. Qualquer dia que nós estamos à disposição. Ô, Eudes. Não, tranquilo. Ô, Eudes. Pinheiro aqui de novo. Obrigado, Pedro. Ô, Eudes, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso aqui já de novo. Posso? Fica à vontade. Vamos lá. Aqui nós fizemos um quadro e nesse quadro aqui, de acordo com o que o Marcondes falou aqui, nós temos que corrigir esse erro, então. O dia 3 nós lançamos ciências, né, e PPT. No caso, nós retiramos uma... CI. Do DCT, CI. Isso aí. Nesse caso, nós tiramos o PPT ou as ciências daqui, ou o PPT ou a história daqui do dia 20 e lançamos no próximo... Isso mesmo. No próximo, não é isso? Perfeito. Fica Uma vez que o sábado está colocado, que o feriado foi respeitado e que não há espaço para essas 2 aulas. Isso. Né? Então coloca lá no próximo bloco, tá bem? Tá ok. Muito organizado o cronograma de vocês. Obrigado. Obrigada. Oi. Só um instante. Eu queria que, assim, a CBF solicitasse que aquela frequência que ela seja adicionada ao diário, né? Até para que o supervisor não tenha que ficar mexendo com tanto papel, né? Aquilo ali iria facilitar muito. Tu falas a frequência de quem ele realizou, é isso?
Sim, de como ele realizou a atividade impressa ou pela plataforma. Eu vou conversar com ele para ver se lá ele consegue gerar os gráficos. Porque se ele conseguir gerar os gráficos, está resolvido. Né? Porque aí, aqueles dados foram muito importantes agora no início do ano para prestar contas para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, foram muito importantes. Você não tem ideia de quanto foi importante aqueles relatórios. Né? Então, se ele conseguir gerar todos aqueles gráficos, com o relatório a gente resolve, né? Sim, a gente fica só com o descritivo. Fica só com o relatório descritivo. O analítico está resolvido. Né? E os dados já vêm prontinhos. Tá bem? Aí eu vou conversar com ele sobre isso e dou um posicionamento para vocês posteriormente. Tá bom, obrigada. Seria não. Alguém perguntou assim, Isamar, a orientação para o registro do sábado letivo seria para as atividades da aula extra? E aí, eu acho que isso já foi falado, inclusive, naquela primeira formação. Sábado letivo é aula. E foi? Eu vou conversar com ela pessoalmente, porque essa dúvida dela aí já é uma dúvida que nós precisamos conversar pessoalmente. Isamar, vamos tirar toda dúvida por meio de uma ligação com você, um momento só com você, para a gente não ficar dúvida nisso, tá bom? Ok, então. Aí você pode me ligar ou ligar para Marcones, no PBI, que a gente vai tirar toda dúvida. Obrigada. Tá. Mas de já vou adiantar que o sábado letivo, só para não ficar dúvida para os outros. Sábado letivo não ele consta no calendário, ele faz parte da carga horária normal do ano letivo, dos 200 dias letivos. Então, não é aula extra, tá? Aula extra é aquela uma diária lá. O sábado letivo, suponhamos, é dia pedagógico. Eu vou registrar o sábado letivo, vou registrar normalmente. Como dia pedagógico, a atividade que ele fez foi uma atividade não presencial, foi? Eu não participei presencialmente. Nem fiz uma videoaula, nem atendi com podcast, porque eu estava no dia pedagógico. Mas eu preciso registrar, porque o estudante, o material está disponível, o bloco está disponível, as aulas estão lá na ferramenta, tá bem? Inclusive, foi disponibilizado já uma tabela com os dias referentes da semana para que seja registrado. Fechou a reunião aí, galera. Um abraço aí para todo mundo.